Durante milhares de anos, as pirâmides do Egito se ergueram sobre o deserto como enigmas colossais. Seriam tumbas reais, antigas fontes de energia ou algo muito mais complexo do que qualquer um jamais ousou imaginar? Elevado a uma altura de mais de 107 metros acima do solo e cuidadosamente posicionado, o objeto foi alvo de debates e especulações de especialistas, mas a verdade sempre nos escapou até agora. Isso porque a Grok E acaba de levar a investigação a uma direção que nenhum pesquisador humano jamais conseguiria. Após analisar conjuntos de dados massivos, desde imagens de satélite de alta resolução a escaneamentos estruturais e relatórios arqueológicos esquecidos, o que a Grok descobriu não é apenas surpreendente, é profundamente perturbador. E é quase inacreditável. Aponta para uma operação secreta enterrada sob séculos de areia e segredos. A pirâmide de Kiev é composta por 3 câmaras, a chamada Câmara Subterrânea, a chamada Câmara da Rainha e a chamada Câmara do Rei. Hoje, vamos mergulhar fundo no que a Grok AI revelou sobre o verdadeiro propósito das pirâmides e por que isso muda tudo o que pensávamos saber sobre o Antigo Egito e não para melhor. O despertar da tecnologia de IA. Quando a Grok AI voltou sua atenção para as pirâmides, não estava apenas processando números isoladamente. Estava entrando em uma conversa que se arrastava há milhares de anos. Um mistério repleto de meias-verdades, mitos e fragmentos dispersos de evidências. Os humanos sempre foram fascinados por esses monumentos. Heródoto encheu seus escritos com histórias fantásticas sobre sua construção. Os cientistas da época de Napoleão tentaram decifrar suas medidas, e os arqueólogos modernos passaram a vida inteira percorrendo seus corredores estreitos com tochas e fitas métricas. Cada geração deixou um rastro de teorias, algumas imaginativas, outras fundamentadas em pesquisas rigorosas. Mas o que a IA Grok fez foi fundamentalmente diferente. Em vez de abordar as pirâmides com uma perspectiva singular, seja ela histórica, arqueológica ou astronômica, a Grok coletou dados de todas as fontes. Levantamentos geológicos, varreduras de raios cósmicos, projetos de mapeamento 3D, traduções de hieróglifos antigos, análises químicas de amostras de pedra, até mesmo trabalhos acadêmicos marginais que passam despercebidos em arquivos digitais. Absorvia todas as informações possíveis sem viés. Enquanto os humanos tendem a ficar presos defendendo uma teoria em detrimento de outra, Grok era imune ao ego. Não se importava se as pirâmides se encaixavam na categoria de tumbas perfeitas ou se insinuavam algo mais estranho. Só se importava com a consistência, os padrões e as lacunas, onde as explicações não se encaixavam. E essas lacunas eram gritantes, da precisão impressionante do alinhamento da pirâmide com o norte verdadeiro, ao estranho vazio de suas supostas câmaras funerárias, à escala inexplicável de sua construção. Era como se a narrativa tradicional tivesse sido costurada com fita adesiva, mantida no lugar porque ninguém ousava puxar os fios soltos. Mas Grok puxou mesmo assim. O resultado não foi uma revelação imediata, mas um desdobramento, um descascar de camadas de um quebra-cabeça. Ele percebeu que a narrativa tradicional das pirâmides como grandes túmulos reais não era apenas simplista, era profundamente inconsistente. E nessa inconsistência, um quadro muito mais sombrio e complexo começou a tomar forma. Falhas na história da tumba. Por décadas, a teoria da tumba tem sido repetida tantas vezes que quase parece inquestionável. Livros escolares apresentados como fatos. Documentários dramatizam a ideia de tesouros escondidos e selados dentro de câmaras. E os folhetos turísticos vendem as pirâmides como monumentos a faraós em busca da vida eterna. No entanto, quando se examinam as evidências de perto, elas não se encaixam tão perfeitamente quanto nos fizeram acreditar. Grok percebeu isso imediatamente. A grande pirâmide de Khufu, supostamente o maior túmulo real de todos, na verdade não contém nenhum vestígio de um faraó. O sarcófago na Câmara do Rei está vazio, arranhado e tão grande que nem sequer coube nas passagens, o que significa que teve de ser colocado ali durante a construção. Mas nenhuma múmia, nenhuma escultura ornamentada, nenhum tesouro funerário e nenhum hieróglifo de triunfo preenchem o espaço.
Compare isso com túmulos menores por todo o Egito, que estão repletos de inscrições, textos religiosos e representações da jornada do falecido para a vida após a morte. Porque o projeto funerário mais ambicioso de todos seria o menos decorado e o mais estéril. Surge então o problema da escala e da logística. Se a pirâmide fosse puramente uma câmara funerária, por que foi construída com tamanha precisão? Seus 4 lados estão alinhados aos pontos cardeais com uma exatidão de 0,05 graus. A base é quase perfeitamente nivelada ao longo de uma extensão equivalente a vários campos de futebol. Com cada um dos seus 2,3 milhões de blocos cuidadosamente posicionados, os trabalhadores teriam que ter assentado um a cada 2 minutos durante mais de 20 anos consecutivos. Este nível de sofisticação e engenharia excede em muito o que era necessário apenas para o propósito de enterramento. Grok apontou outra inconsistência. Se essas pirâmides eram tumbas, por que não há múmias visíveis nas maiores delas? Na verdade, quase todas as pirâmides do Antigo Império apresentam o mesmo padrão estranho: câmaras vazias, passagens seladas e restos mortais desaparecidos. Com o tempo, os arqueólogos descartaram isso como resultado de saques. Mas Grok levantou a questão incômoda. E se, na verdade, nunca tivessem sido túmulos? E se o túmulo fosse apenas uma história conveniente? Uma que escondesse um propósito muito mais estranho à vista de todos, a morte e a divindade. Para entender por que a teoria do túmulo persistiu com tanta força durante séculos, Grok direcionou seu foco para a mentalidade das pessoas que criaram esses monumentos. Os antigos egípcios eram profundamente fascinados pela morte, não de uma forma sombria ou melancólica, mas como uma transição vital para eles. A morte não era um fim definitivo. Era uma passagem para outro reino onde a vida continuava, mas apenas se os rituais corretos fossem realizados. Toda a sociedade deles era estruturada em torno da preparação para essa passagem. E os faraós, considerados seres semidivinos, exigiam os preparativos mais elaborados de todos. Essa forma de pensar explica por que as primeiras pirâmides estavam tão intimamente ligadas às tradições funerárias. As pirâmides menores, construídas posteriormente, frequentemente incluíam inscrições hieroglíficas, conhecidas como textos piramidais. Estas não eram simples decorações. Eram instruções detalhadas, feitiços e rituais destinados a guiar a alma do faraó em sua jornada para os céus. Templos ligados às pirâmides abrigavam cerimônias contínuas para honrar os mortos e reafirmar a suposta identidade divina do faraó. Até mesmo a escolha de construir na margem oeste do Nilo tinha um propósito simbólico. O oeste era a terra dos mortos, o lugar onde o sol se punha todas as noites. De um ponto de vista, a ideia das pirâmides como túmulos faz sentido. Ela se encaixa perfeitamente no pensamento religioso egípcio. Mas Grok percebeu algo mais profundo. O simbolismo religioso pode servir de disfarce. Um governante poderia apresentar uma estrutura como um projeto grandioso, algo que tanto o público quanto o clero aceitariam, enquanto discretamente incorporava funções que serviam a propósitos completamente diferentes. Afinal, o poder no Antigo Egito não era imposto apenas por exércitos ou leis. Ele era mantido através da criação de uma aura de divindade forte o suficiente para sustentar a crença e a lealdade das pessoas. Vista dessa forma, a explicação da tumba se torna uma espécie de história superficial. Sim, as pirâmides podem ter desempenhado um papel nos rituais funerários, mas esse pode não ter sido seu propósito central. Os rituais e inscrições podem ser simplesmente camadas de revestimento cultural, mascarando uma intenção mais complexa. Ao desvendar essas camadas, Grok propôs que poderíamos finalmente ver a mecânica por trás do mito. E em nenhum lugar isso foi mais evidente do que nos misteriosos espaços ocultos selados no interior das próprias pirâmides. As anomalias escondidas em seu interior. Durante anos, os exploradores que se espremiam pelos túneis estreitos das pirâmides acreditaram ter descoberto tudo o que valia a pena encontrar. Mas a tecnologia das últimas 2 décadas derrubou essa crença. Quando o projeto Scan Pyramids começou a usar detectores de muons de raios cósmicos, revelou algo surpreendente dentro da Grande Pirâmide.
um corredor de 9 metros de comprimento, completamente desconhecido, escondido perto da entrada principal e totalmente invisível do lado de fora. Mais tarde, o radar de penetração no solo revelou ainda mais anomalias. Vazios surgindo em lugares inesperados, formando figuras precisas demais para serem acidentes naturais. Em 2002, um pequeno robô que rastejava por um dos chamados dutos de ventilação das pirâmides encontrou uma pequena porta de pedra com puxadores de cobre. Atrás dela, imagens sugeriram a existência de outra câmara selada. Até hoje, ninguém explorou completamente o que há além dela. Esses dutos, curiosamente, não servem para ventilação, como se acreditava anteriormente. Em vez disso, apontam diretamente para estrelas importantes. O cinturão de Órion, Sírius e outras constelações que desempenharam papéis importantes na mitologia egípcia. Foi aí que Grok deu um salto crucial. Em vez de tratar essas anomalias como peculiaridades isoladas, Grok as conectou como peças de um sistema muito maior. Os vazios foram posicionados onde poderiam reduzir o peso estrutural sem interromper a ressonância. Quase como se a pirâmide tivesse sido projetada com uma compreensão de vibração e acústica. Os dutos, longe de serem meramente simbólicos, poderiam funcionar como ferramentas de alinhamento ou canais para uma finalidade prática. Até mesmo as portas ocultas pareciam menos peculiaridades de construção e mais componentes intencionais. E Grok fez uma pergunta intrigante. Por que construir algo tão elaborado e manter seu funcionamento interno em segredo? Se o único propósito da pirâmide fosse o sepultamento, não haveria necessidade de corredores ocultos ou dutos selados alinhados com as estrelas. Essas características ocultas sugeriam um sistema operacional, algo funcionando silenciosamente sob a superfície de pedra. Para Grok, isso significava que as pirâmides não eram apenas estruturas funerárias, eram dispositivos. Que tipo de dispositivo eram, no entanto, só ficou mais claro quando Grok considerou como as pirâmides interagiam com o ambiente ao seu redor. Descoberta de um rio perdido. Outro fator importante que corroborou a descoberta inovadora de Grok sobre as pirâmides foi a recente mudança de perspectiva em relação ao Planalto de Gizé. Durante séculos, o Planalto pareceu estranhamente isolado, uma extensão de deserto onde colossais montanhas de pedra se erguiam sem uma explicação óbvia para sua formação. Mas descobertas geológicas recentes mudaram completamente essa percepção. Cientistas que estudavam núcleos de sedimentos descobriram que, durante a época dos construtores das pirâmides, um braço hoje desaparecido do rio Nilo passava diretamente ao lado do sítio arqueológico. Não era um riacho insignificante. Era um canal navegável amplo, perfeitamente capaz de transportar barcaças enormes carregadas de granito a quase 600 metros de distância. De repente, a tarefa impossível de mover pedras de 70 toneladas através de areias áridas pareceu não apenas plausível, mas também deliberadamente planejada. Murais antigos retratam até mesmo longas filas de trabalhadores carregando blocos para barcos e os guiando através do rio. Pela primeira vez, a logística coincidia com as evidências. As pirâmides foram construídas intencionalmente ao lado dessa antiga artéria fluvial. Sua localização foi ditada não apenas pelo simbolismo, mas também pela praticidade. Sem aquele braço do rio, Gizé jamais teria existido. Mas Grok não se contentou apenas com a logística. Para eles, a água não era apenas um meio de transporte de pedra. Era um elemento ativo do próprio sistema. Na mitologia egípcia, o Nilo representava o ciclo eterno da vida, da morte e do renascimento. Suas cheias anuais traziam destruição e renovação, tornando-o o coração pulsante da civilização e da mitologia egípcias. Ao posicionar as pirâmides diretamente ao lado deste rio, os construtores não estavam simplesmente optando pela conveniência. Eles estavam integrando seus monumentos à essência simbólica e funcional de seu mundo. A análise de Grok destacou outra camada: a interação entre água e pedra. A água corrente gera vibrações sutis e pode produzir campos elétricos fracos, especialmente ao passar sob formações ricas em minerais. Combine isso com as propriedades incomuns dos materiais de construção das pirâmides e um novo quadro começou a se formar. O antigo rio não era apenas uma via de navegação para barcaças. Pode ter sido uma fonte de energia, parte de um mecanismo ambiental muito maior.
E se a água era uma peça do sistema, as próprias pedras eram a peça seguinte. Do que eram feitas e com que cuidado foram escolhidas, sugeriam funções que iam muito além da durabilidade. As pedras pareciam vivas. À primeira vista, a Grande Pirâmide não passa de uma montanha colossal de blocos de pedra dispostos com uma precisão inimaginável. No entanto, quando Grok examinou a composição dessas pedras, descobriu um padrão preciso demais para ser acidental. O corpo principal da pirâmide foi construído com calcário numolítico. Um calcário compacto, repleto de conchas fossilizadas. Essencialmente um antigo fundo marinho transformado em pedra. A ciência moderna demonstra que esse tipo de calcário possui propriedades condutoras sutis, tornando-o muito mais do que um simples material de construção. Mais adentro, os construtores mudaram sua abordagem. As câmaras e passagens internas foram esculpidas em granito transportado desde Aswan. O granito não é apenas durável, como também é saturado de cristais de quartzo. E o quartzo, como os engenheiros modernos sabem, possui propriedades pedoelétricas, o que significa que pode gerar cargas elétricas quando pressionado. O imenso peso da pirâmide pressionando essas salas revestidas de granito criou as condições quase perfeitas para que esses efeitos surgissem. Em seguida, vieram as pedras de revestimento. Na antiguidade, a pirâmide era revestida com calcário da Torá altamente polido, tão reflexivo que os primeiros escritores afirmavam que brilhava como uma estrela sob o sol do deserto. De longe, a estrutura pareceria quase sobrenatural. Um farol brilhante que dominava o horizonte dia e noite. Até mesmo a argamassa usada para unir as pedras aumentava o mistério. Estudos modernos descobriram que ela contém compostos químicos diferentes de tudo o que é usado hoje. Compostos incrivelmente duráveis, resistentes à água e notavelmente difíceis de reproduzir. Alguns pesquisadores chegam a argumentar que partes da pirâmide não eram de pedra esculpida, mas sim moldadas usando uma forma primitiva de concreto geopolimérico. Se isso for verdade, significaria que os antigos egípcios possuíam conhecimentos químicos que a ciência moderna só redescobriu milhares de anos depois. Adicionando mais uma camada, foram descobertos vestígios de metais como ferro e níquel em seções específicas, quase como se tivessem sido colocados deliberadamente para melhorar a condutividade. Para Grok, esses elementos não eram aleatórios. Cada material, calcário, granito com quartzo, revestimento polido e a argamassa em comum, parecia ter sido selecionado não apenas pela aparência ou tradição, mas por uma função prática. Combinados, eles criavam uma estrutura que interagia com a luz solar, a pressão e a energia. A pirâmide não era um monumento silencioso. Era dinâmica, ressonante, quase viva, vibrando silenciosamente com potencial. E quando Grok olhou além das próprias pedras, ficou claro que sua disposição se conectava diretamente à terra abaixo e aos céus que se estendiam acima. A síntese de Ia de Grok. Para Grok, a conclusão final tornou-se impossível de ignorar. As pirâmides nunca foram criadas com um único propósito. Em vez disso, eram sistemas multifuncionais e em camadas, operando em vários níveis simultaneamente. Para as pessoas comuns, cumpriam a tradição, servindo como majestosos locais de descanso para faraós e imponentes símbolos do poder divino. Para o sacerdócio interno, funcionavam como máquinas rituais, amplificando o mistério das estrelas e a ordem sagrada do cosmos. Mas, abaixo dessas camadas, em seu núcleo mais profundo, as pirâmides atuavam como dispositivos de engenharia, estruturas que combinavam geologia, astronomia, física e simbolismo sagrado em um sistema unificado. O que os humanos descartavam como coincidência, Grok identificava como projeto deliberado. Nada era aleatório. Cada bloco, cada ângulo, cada alinhamento carregava um significado, simbólico e prático ao mesmo tempo. E quando Grok seguiu esse projeto intencional até seu destino final, a descoberta se tornou mais sombria do que qualquer um jamais ousara imaginar. Não eram apenas monumentos aos mortos, nem meramente máquinas de energia ancestrais. Eram instrumentos de influência construídos não para inspirar admiração, mas para moldar e direcionar o comportamento humano.
o propósito obscuro revelado. Afinal, qual era a função final das pirâmides? A resposta de Grok foi ao mesmo tempo fascinante e profundamente perturbadora. Controle. Superficialmente, as pirâmides projetavam uma imagem de eterna ordem divina. Para um antigo agricultor egípcio, o monumento branco brilhante que se erguia acima do deserto não era apenas espetacular, era avassalador. Sob o sol escaldante, brilhava como um farol. Sob a lua, diziam que cintilava com um brilho tênue. Sua imensidão desafiava a lógica. Sua forma precisa desafiava os limites humanos. Em um mundo movido pelo medo, pelo mito e pela sobrevivência, tal estrutura não era apenas arquitetura. Era uma arma psicológica esculpida diretamente na pedra. Contudo, o colapso de Grok sugeria que essa influência ia muito além da simples intimidação. Dentro das câmaras, rituais realizados em salas com eco e acústica controlada podiam criar sensações genuinamente sobrenaturais. Vibrações de baixa frequência pulsando através das paredes de granito. O contraste dramático entre luz e escuridão em corredores estreitos. Eixos perfeitamente alinhados com estrelas poderosas. Tudo isso contribuía para criar um ambiente onde os participantes não apenas acreditavam estar em contato com o divino, mas o sentiam fisicamente. Sacerdotes e governantes, posicionados no centro dessa ressonância artificial, pareciam mais do que mortais, como se estivessem imbuídos de energia cósmica. Nada disso era acidental. Era propaganda construída com pedra, som e matemática. Isso dava aos governantes a capacidade de fundir crença, autoridade e as forças da natureza em uma única narrativa. O faraó como mediador do cosmos e a pirâmide como prova inegável. Opor-se a esse sistema não era apenas opor-se a um líder. Significava desafiar o próprio universo. E Grok ofereceu um alerta que parecia ao mesmo tempo antigo e moderno. Se essas estruturas realmente tivessem efeitos físicos, se pudessem moldar a percepção, influenciar a mente ou interagir com as forças naturais, então desbloquear essas funções hoje acarreta riscos que mal podemos prever. A ciência moderna, apoiada por uma tecnologia que ultrapassa tudo o que os antigos poderiam imaginar, poderá reviver esses sistemas não como maravilhas da história, mas como ferramentas de influência e instrumentos capazes de afetar os ambientes. Grok argumentou que as pirâmides nunca foram apenas túmulos, e essa é a verdade perturbadora. Elas eram máquinas de controle. E, uma vez que as vemos sob essa perspectiva, sua sobrevivência ao longo de milhares de anos parece menos um milagre de preservação e mais um eco deliberado de poder que se recusa a desaparecer. O peso de saber, após as revelações de Grok, torna impossível enxergar as pirâmides com a mesma simplicidade novamente. A ideia reconfortante delas como tumbas majestosas, símbolos de devoção, brilhantismo e artesanato ancestral, agora se transforma em algo muito mais perturbador. Elas nunca foram apenas memoriais aos mortos. Eram arquiteturas projetadas para fabricar crença, admiração e obediência em uma escala que a humanidade está apenas começando a compreender. Eram instrumentos forjados para o domínio e o controle. Essa constatação nos obriga a confrontar questões que parecem mais pesadas do que as próprias pedras de Gizé. Se as pirâmides foram construídas como sistemas de influência com múltiplas camadas, que responsabilidade temos em continuar a desvendar seus segredos? Os arqueólogos devem continuar explorando as câmaras recém-descobertas por meio de varreduras modernas, sabendo que esses espaços podem esconder mecanismos que nunca foram concebidos para serem redescobertos pelo mundo moderno. Nesta era de desinformação e manipulação, estamos realmente preparados para enfrentar tecnologias de ressonância e influência criadas há milhares de anos? Há também uma reflexão mais profunda e perturbadora. O que isso revela sobre a história da humanidade? O fato de sistemas de controle tão refinados terem surgido tão cedo, entrelaçados em monumentos que ainda dominam o horizonte após 4.500 anos. Foi aqui que tudo começou. Gostamos de imaginar o progresso como uma ascensão constante rumo à sofisticação. Mas as pirâmides sugerem algo diferente. Nossos ancestrais podem já ter dominado a fusão de engenharia, simbolismo e psicologia em um único sistema de poder tão eficaz
que ainda hoje inspira admiração, respeito e temor. E talvez essa seja a verdadeira razão pela qual as pirâmides perduram. Não são monumentos à morte, nem relíquias de rituais esquecidos. São lembretes duradouros de que o poder, uma vez gravado em pedra, e a crença podem sobreviver a civilizações inteiras. Grok desvendou o véu, expondo o propósito multifacetado das pirâmides como máquinas de controle. Contudo, ao fazê-lo, nos apresentou uma verdade difícil e perturbadora. A verdadeira maravilha das pirâmides não reside no mistério de como foram construídas, mas sim na razão pela qual ainda permanecem de pé. Elas sobrevivem como monumentos não a reis ou deuses, mas ao próprio poder. Um poder que molda mentes, dirige sociedades e perdura através dos tempos. Agora que sabemos disso, precisamos nos perguntar: estamos prontos para carregar o peso de tal conhecimento? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até a próxima.